Boa noite, gente. Boa noite. A gente estava conversando aqui antes, aí a gente falou, vida em sociedade é uma coisa tão simples, né? Não precisa nem fazer palestra. Esse talvez seja o maior desafio nosso aqui como, né, espíritos encarnados. É muito difícil, é muito complicado e a gente vai, né, tentar trazer algumas referências aqui. A gente não consegue nem... É tão difícil para a gente que é difícil falar sobre o assunto, né, para todos nós aqui. Então a gente vai trazer algumas ideias para discutir, vamos ver onde que a gente chega. No Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, né, existe um subcapítulo que é Lei de Sociedade, onde os Espíritos vão nos explicar algumas coisas interessantes. Aqui eu estou colocando, nós vamos ler trechos de 3 respostas, não é uma pergunta porque a gente só quer as respostas dessa parte da lei da sociedade. Então, uma das coisas que os Espíritos nos falam, está aí na 766, é isso aqui. Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu a palavra e todas as outras faculdades necessárias ao relacionamento inutilmente. Bom, então, primeira coisa, viver em sociedade é parte do plano divino. Toda vez que eu me excluo da sociedade, quero ficar lá na ilha deserta e tal, eu estou indo contra, né, a natureza divina. E aí os Espíritos acrescentam na próxima pergunta, os homens buscam por instinto, isso é muito interessante, os homens buscam por instinto o convívio social e todos devem contribuir para o progresso ajudando-se mutuamente. Então vamos pegar um pedaço aqui. Por instinto. Instinto é algo que não começa no reino dos homens, começa no reino animal. Instinto é dos animais. Se você olhar os animais como eles vivem em sociedade. A maneira deles, no nível de habilidade que eles têm, mas eles vivem em sociedade, eles vivem em grupos, pequenos grupos. Alguns animais gostam de viver em grupos muito pequenos e restritos, outros grupos muito grandes, mas eles vivem em sociedade, não é algo que é exclusivo nosso. Isso já vem do reino anterior. Então, ele fala aqui, né? Contribuir para o progresso ajudando-se mutuamente. Mas olha só que desafio. Então, se eu estou me relacionando com uma pessoa, seja uma relação pessoal, profissional, familiar, não interessa. Se eu estou me relacionando com uma pessoa e nós vamos progredir mutuamente, cada vez que eu tomo uma atitude em relação a essa pessoa, que não é uma atitude de bem, que não é uma atitude positiva, eu não estou ajudando nenhum de nós dois a progredir. Então, novamente, eu estou no caminho, eu estou na contramão das leis de Deus. Então, é tempo perdido, é encarnação desperdiçada fazer isso, porque claramente está sendo dito aqui, né, pelos Espíritos, é uma escolha que a gente faz de não conseguir ir na direção das leis de Deus, a gente vai contra. Para que eu consiga, num relacionamento, ajudar alguém a progredir, eu tenho que melhorar antes. Eu tenho que me esforçar para melhorar, eu tenho que estudar mais, conhecer mais, ler mais, eu tenho que ficar melhor de alguma forma, nem que seja esse tantinho aqui, para ajudar a outra pessoa possivelmente melhorar, porque ela pode também não querer. Assim como várias vezes as pessoas tentam nos melhorar, muitas vezes apontando erros e coisas que a gente não gosta, a gente fala, não, chega, essa pessoa não quer nunca mais ver na frente. Ou seja, a pessoa está tentando fazer alguma coisa positiva, mas eu tenho o livre-arbítrio de não querer levar aquilo para frente. Então, esse progresso ajudando-se mutuamente está sujeito ao livre-arbítrio dos homens. Não? Deus não interfere no livre-arbítrio. Deus não vai obrigar ninguém a progredir, ou nenhum grupo de relacionamento a progredir, né, como coletividade. Bom, aí eles falam na pergunta seguinte, 768, isso aqui. O homem deve progredir, né? Falou agora há pouco. Mas não pode fazer isso sozinho, porque não dispõe de todas as faculdades. Eis porque precisa se relacionar com os outros homens. Então, olha só, se eu sou uma pessoa muito paciente, eu posso ajudar aqueles que são impacientes, mas não quer dizer que eu seja, por exemplo, tolerante. Eu posso ser muito intolerante. Então, no quesito tolerância, eu não consigo ajudar as pessoas.
né? Nós temos habilidades diferentes. Então, uns ajudam os outros, porque quando a gente soma todas as nossas habilidades, o grupo, que daqui a pouco a gente vai chamar de sociedade, o grupo ganha em coletividade. Uma coisa interessante, né, se você olhar no reino animal, como é que o reino animal evolui? Você tem grupos, né, você tem o que eles chamam de mônada, né, André Luiz chama de mônada, que é onde está o princípio inteligente dos animais que vão encarnar. Então, por exemplo, você tem uma mônada de, não sei, cachorros, por exemplo. Daquela mônada, que é um princípio inteligente gigantesco, derivam vários princípios inteligentes à medida que os cachorros vão encarnando. O cachorro não é um espírito independente, ele não retém como nós retemos. Quando o cachorro morre, ele volta para a mônada. Todos os que saíram daquela mônada voltam para aquela mônada. Então os animais aprendem por coletividade. Quando eles voltam para a mônada, eles aprendem tudo que cada um colocou de volta na mônada como aprendizado. Grosseiramente falando, é como uma sala de aula, né? Então, uma sala de aula, né? O professor vem, fala alguma coisa aí e tal. Quem faltou na aula consegue, né, adquirir o conhecimento perguntando para aqueles que são da coletividade. O que aconteceu? Eu perdi, o que está... O pessoal vai falar, não, ele falou isso, pronto. Então o ensinamento foi passado para frente. Assim que os animais evoluem. Ele está falando aqui mais ou menos a mesma coisa. Olha só, a gente não pode fazer isso sozinho, a gente depende da coletividade. Então nós podemos usar as experiências de outras pessoas para evoluir e melhorar a sociedade. Também depende de livre-arbítrio. Isso não é uma coisa automática, né? Depende da nossa condição, do nosso interesse. Bom, então vimos que a vida em sociedade é algo que é do plano divino. Aí a gente começa a entrar numa coisa mais interessante, que é o que é uma sociedade. A gente fala vida em sociedade, a gente usa aqui o termo sociedade toda hora. O que é uma sociedade? Bom, se você pegar no dicionário, vai ter alguma coisa muito próxima disso daqui, né? Usando o menor número de palavras possíveis, né? Vai ser alguma coisa mais ou menos como isso. É uma reunião de pessoas que vivem em grupos organizados. Ou seja, grupos organizados, né, estão sujeitos uns aos outros, né? Você tem que viver ali em função de que existem outras pessoas. Você não é o dono absoluto de nada. Essa é a definição mais simples que a gente tem de sociedade. Mas para nós espíritas, essa definição não serve muito. Porque, olha só, se é um grupo de pessoas, toda vez que você fala pessoa, você está falando em vida física, que termina quando a pessoa desencarna ou morre, né? Como diz a ciência. Então, nós espíritas não estudamos pessoas. Nós espíritas estudamos princípios inteligentes, né? Que desencarnam, continua a sua vida, encarnam de novo, continua a sua vida. Então essa definição é muito simples, muito parca para aquilo que nós espíritas precisamos estudar. Para essa definição, o que é uma sociedade? Né? São grupos organizados. Então a gente tem alguns exemplos aqui. Pode ser uma nação inteira, né? Pode ser só um estado, uma província, uma cidade, né? Uma empresa, pode ser aqui o centro, um clube, uma agremiação. Tudo isso são sociedades de tamanhos diferentes, de complexidades diferentes. Mas tudo isso se enquadra nessa definição aqui. Mas para nós isso é muito pouco, porque pessoa, a palavra pessoa deixa de existir quando, né, a pessoa morre. Então a gente precisa estender a definição. A gente precisa ir para o segundo nível. E o segundo nível seria algo como isso aqui, ó. É um conjunto de relações entre espíritos imortais. Essa definição verde é completamente diferente da azul, completamente diferente. Para nós a azul não interessa, não é? Quem estuda isso aqui são sociólogos, né? Pessoas que têm interesse nesse tipo de coisa, não somos nós. Nós estamos estudando princípios inteligentes. O Espiritismo estuda a evolução do princípio inteligente. Então, nós estudamos as relações entre espíritos imortais. Então, toda vez que eu vou estudar a relação de um grupo de pessoas, de uma pessoa com outra e tal, eu tenho que considerar que depois do desencarne a coisa continua. O desencarne não muda nada, por assim dizer. Mas essa definição ainda falta uma coisinha nela.
E essa coisinha foi o que Jesus nos trouxe. Jesus falou muito de como se relacionar com o próximo. E ele, numa certa passagem, né, Mateus 23, ele fala que nós temos que amar ao próximo. E aí nós vamos subir um nível na definição de propriedade, de sociedade. E nós vamos dizer que a sociedade é um conjunto de próximos. Não são pessoas, é um conjunto de próximos. Ou seja, um conjunto de espíritos encarnados e desencarnados, né, todos vivendo aqui no planeta Terra, que vão se interrelacionar. Existe relacionamento entre desencarnados e nós, etc, etc. Mediunidade, né? Então, olha só como é que está aumentando o negócio. Ficou grande agora. A sociedade era ali o grupinho, agora já não é tanto grupinho. Se você pensar numa família, vamos pensar a família de referência usada aí pelos sociólogos, né? Pai, mãe, 2 filhos. Né? Então, olha só, quando o filho encarna, ou melhor, vamos começar pelos pais. Quando o pai encarna, o que ele está trazendo para a encarnação dele? Primeiro, ele traz ele mesmo, obviamente, né? Os seus vícios, virtudes e tal, mas ele traz também, pelo menos, um espírito desencarnado que é o anjo de guarda dele. Então ele traz pelo menos um espírito bom. E ele traz todos aqueles espíritos que não são bons, mas que o estão acompanhando por razões kármicas do passado. Então vamos ser benevolentes e dizer que esse pai traz 10 de espíritos desencarnados que não são inferiores. Então agora, em vez de um pai, você tem 12 espíritos. Um encarnado e 11 desencarnados. Idem a mãe. Então agora já são 22. Idem o primeiro filho, são 33. Idem o segundo filho, são 44. Então a família não é de 4. A família é de 44. E aí começa a acontecer coisas dentro dessa mínima célula da sociedade, que é a família, que a gente não entende. Porque nós estamos olhando os olhos físicos, sou eu e mais 3, mas não sou eu e mais 3. Sou eu e mais 43. Então isso muda completamente a maneira com que a gente tem que se posicionar na sociedade, nós espíritas. Por isso que às vezes a gente se posiciona de uma forma diferente das outras pessoas, principalmente no ambiente profissional, né? Diferente das outras pessoas de outros sistemas de crenças, e uma certa hora eles vêm perguntar: puxa, você é assim, o que você segue, o que você faz? De curiosidade, porque nós, quando nos entregamos e abraçamos o Espiritismo, nós fazemos isso. Nós somos diferentes, porque a gente, lá no fundinho, na nossa cuca, lá está o espírito imortal. Eu sou espírito imortal, sou espírito imortal, não sou pessoa, né? Não acaba no último dia de vida física. Então a sociedade é muito mais complexa do que o que a gente pode imaginar, porque uma família de 4, na verdade, são 44, no mínimo, hein? Eu estou dizendo que cada um, estou assumindo, cada um traz 10 espíritos ruins. Nós estamos num lugar de provas e expiações, que provavelmente a gente traz muito mais. Então o Espiritismo, ele estuda isso aqui em amarelo, ele não estuda isso aqui. Então a complexidade do estudo, do entendimento da vida em sociedade para nós é muito grande. É um estudo muito profundo que a gente tem que fazer, lendo toda hora, né? Emmanuel fala muito disso, de relacionamento, João de Anjos fala muito de relacionamento, porque é uma coisa realmente muito profunda. Então, quando você olha numa sociedade, né, que é o interrelacionamento aí dos espíritos imortais, na maioria dos lugares, né, a gente tem uma nuvem negra em cima das sociedades. Fica assim, é sempre ruim. Todo mundo reclama em toda a sociedade. Está ruim, não sei o que lá, porque essa pessoa isso, aquela pessoa aquilo. Está sempre ruim. Então a gente vai lá e coleta as nossas aflições e angústias e sofrimento e tal, e fica jogando um para o outro. Fica essa nuvem negra em cima do grupo. E por que isso acontece? Porque nós estamos passando por provas e expiações. Provas e expiações. Bom, o que é exatamente provas e expiações? Né? Podemos começar assim. O que significa provas e expiações?
significa que nós chegamos num ponto evolutivo tal que já dá para pensar em ressarcir os erros do passado. Isso é complicado, vamos devagar. Olha só. Quando a gente está lá embaixo, de inferioridade moral, mas lá embaixo mesmo, eu espero que nós não estejamos mais, mas quem está lá embaixo, ele não consegue nem entender que ele está errado. Por exemplo, se você perguntar para um terrorista, por que você está fazendo isso? Ele vai se ofender com a sua pergunta. Isso o quê? Como assim? Eu estou fazendo a coisa certa. Então, ele não consegue nem entender que ele tem que mudar. Então, ele não está num ponto ainda de fazer essa mudança. Não serve para ele está muito lá embaixo. Aí ele vai melhorando, né? Os que estão lá embaixo vão melhorando, melhorando. Vai chegar um ponto tal, que eu pessoalmente chamo de ponto de inflexão, quando o Espírito fala, puxa, eu estava errado, eu tenho que começar a mudar. Ali ele começa a entender que ele estava errado o tempo todo até aquela hora. Antes disso ele não consegue nem entender. Então a gente chega num patamar evolutivo tal que a partir dali eu estou em condição de ressarcir, ou começar a ressarcir, vai levar muito tempo, tudo aquilo que eu fiz de errado esse tempo todo. Isso é que é provas e expiações. É quando a gente chega nesse patamar. E obviamente, né, aí a gente vai ter que fazer uma mudança. Vai ter que... Então a gente está lá embaixo só no mal. Então a gente vai ter que diminuir o mal até parar o mal para depois começar o bem. Ninguém sai do mal para o bem assim, em estado de Deus. Nem por decreto divino. Então a gente tem que passar uma transição enorme, enorme, enorme. Essa transição gera muito conflito, muita aflição. Então nós vamos ser sujeitos a circunstâncias, situações, né, onde nós teremos a oportunidade de ressarcir aquilo que a gente fez, fazendo escolhas mais moralmente adequadas. Novamente, se eu não estiver nem no ponto de entender o erro que eu fiz, eu não estou em condição de fazer escolha melhor. Porque você vai perguntar para mim, por que você não faz escolha melhor? Como assim? Ainda vou me ofender com a sua pergunta. Né? Então, é isso, provas e expiações, é a gente chegar nesse ponto. Né? E durante o processo vai ter ranger de dentes, como diz Jesus. Vai ter choro e ranger de dentes. Porque a gente vai ter que passar por um processo de transformação, que não é muito, assim, simples, né? Não é simples, é doloroso para muitas vezes, não necessariamente, mas a grande maioria passa por um sofrimento muito grande, até se reerguer, fazendo o bem e parando de fazer o mal. Né? E leva muito tempo, a gente precisa de muitas vidas para fazer essa transformação. Então os aflitos, né, eles têm que ser tratados, aqueles que estão passando pelo processo, por essa transformação, são os aflitos. Essas aflições têm que ser tratadas. Quando você olha numa cidade, por exemplo, aqui em Orlando, né? Então você tem vários hospitais na cidade que tratam de doentes. Mas você tem hospitais de vários tipos. Você tem hospitais genéricos, você tem hospitais muito especializados em um tipo de condição, muito especializados em um tipo de doença e tal. Né? Então você tem hospitais apropriados aqui na cidade para vários tipos de manifestações patológicas, clínicas, etc. A mesma coisa é aqui. Existem mundos, né, orbes, que tratam de aflições específicas. Então, o nosso tipo de aflição, o processo que nós estamos passando, é adequado para um planeta como o nosso aqui, o planeta Terra. O planeta Terra, ele recebe esse tipo de aflição, é aqui que a gente trata esse tipo de aflição. A única exceção são alguns espíritos que de vez em quando vêm aqui por missão, né? Como foi Jesus o maior de todos. Mas a grande maioria aqui está aqui para passar esse período de provas e expiações. Né? E estamos aqui num hospital para tratamento. Tratamento de quê? De moral baixa. É isso que nós estamos tratando. Tá? Bom, isso provas e expiações. Então, do ponto de vista espiritual, né, pegando o que a gente falou agora há pouco, o que eu, como membro de uma sociedade, e eu sou membro de várias sociedades, eu sou membro desse país aqui, nação, né? Quando a gente fala país, é só a parte física, é só a terra. Nação inclui os residentes.
Então eu sou parte dessa nação, eu sou parte do meu grupo de trabalho, eu sou parte do grupo social, eu sou parte do centro. Então eu pertenço, como cada um de vocês, a várias sociedades. Eu sou parte do clube, etc, etc. Em cada uma dessas sociedades aonde eu vou, onde eu marco a minha presença, o que eu trago? Eu trago a minha psicosfera em primeiro lugar. Nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de espíritos imortais. Então não é que eu levo a minha contribuição financeira, não é nada disso. Estamos falando de espíritos imortais. O que o espírito, membro de uma sociedade, traz para aquela sociedade onde ele participa, atua? Primeiro, a psicosfera dele. Então a psicosfera da sociedade é a soma das psicosferas de todos os membros. Ele traz os vícios e aflições e sofrimentos e etc, etc. Ele traz virtudes, habilidades. Ele traz espíritos bons, como a gente falou lá atrás da família, por exemplo, um anjo de guarda ou mais. E ele traz espíritos não muito bons, que são aqueles, por questões kármicas, nos acompanham. Bom, e aí você pega isso daqui, multiplica pelo número de pessoas na sociedade, olha quantos membros tem essa sociedade. Então não são só os membros, pessoas físicas, é muito mais que isso. Então é muito mais se fossem só as pessoas físicas, era muito mais fácil a gente conter a sociedade, a gente fazer a sociedade evoluir, fazer a sociedade andar para um lado em vez do outro, fazer a sociedade se interessar por isso em vez daquilo. Mas não dá, porque nós somos a menor parte da sociedade, a maior parte é desencarnada. A família são 4 contra 40. Nós somos a menor parte, nós somos 10% da família, no exemplo que a gente colocou. Então é muito difícil, o desafio é muito grande, a gente não vê, nenhum dos nossos 5 sentidos serve para pegar essa ideia de que tem outros desencarnados. Não, a gente pega essa ideia não pelos 5 sentidos do corpo físico, mas pelos chakras. Só que os chakras têm que estar alinhados, têm que estar em dia, tudo bonitinho. E se a gente não tem um pensamento muito bom, eles não estão alinhados. Então é como se o seu material de trabalho tivesse quebrado. Por exemplo, se eu peço para o açougueiro cortar a carne e dou uma faca para ele que sem fio, você pode pegar o maior açougueiro do mundo que não vai, ele não corta a carne. Porque o equipamento que ele usa está danificado. Então o equipamento que nós temos, que nos permite ver e interagir com o mundo espiritual, são os chakras. Quando eles estão danificados, desalinhados, a gente não tem uma conexão boa. Então, tudo isso aqui é o que cada um dos membros da sociedade traz. Que a sociedade, como a gente viu, pode ser uma coisa pequena, um grupo aqui e ali, pode ser uma nação enorme como essa daqui, como o Brasil, como China, Rússia, que são nações enormes em número de habitantes, Índia, Bom, então vamos estudar aqui o nosso orbe, que está nos acolhendo, o hospital, para aqueles que têm o tipo de aflição que nós temos. Então, isso aqui é o nosso habitat espiritual. A gente vai colocar aqui do lado algo que a gente já falou umas 2 vezes aqui. Nós fizemos acho que umas 2 palestras já aqui só sobre a escala espírita. Para não entrar muito em detalhe, porque é uma coisa muito grande, muito específica, um estudo muito bonito. A escala espírita, ela tem por objetivo, os espíritos ajudando Allan Kardec, tem por objetivo nos fazer entender que existem graduações de nível moral e intelectual, de avanço espiritual. Então essa escala vai dos menos avançados, que a gente chama de impuros, vai subindo, 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 até os mais avançados, que a gente chama puros. E tem 3 tonalidades de cores ali. Os vermelhos, esses tons de vermelhos, representam os espíritos mais atrasados, são chamados também de espíritos de terceira ordem ou imperfeitos. Esses verdes são espíritos mais avançados, e aqui o mal predomina, aqui o bem predomina. Não é que aqui não tem mal, mas o bem predomina. Aqui o mal
é intuitivo. Fazer o mal é a primeira coisa. Quando não dá certo, a gente fica bravo e vai fazer o bem. É quase isso, né? Então aqui estamos nós. Isso aqui é para espíritos do planeta Terra. De vez em quando aparece um daqui, um gato pingado aqui, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, Jesus, que é o único puro. Mas então, o nosso planeta abriga isso daqui, ó. São categorias diferentes. Imagina que você pega numa sala de aula, aqui no centro, pode ser aqui no centro, né? E você vai fazer evangelização, por exemplo. E aí você coloca na mesma sala criancinhas de 3 anos de idade, 4, até 14. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai ser improdutivo. Então, nós temos esse problema aqui. Nós estamos todos na mesma, entre aspas, classe, que é o planeta Terra, mas em níveis de moralidade completamente diferentes. Sendo que a maioria daqueles que habitam o planeta Terra, né, está no vermelho. Espíritos puros é a nossa destinação, onde nós todos vamos chegar. Nós sabemos disso. Então nós temos esse habitat que temos que usar por enquanto, até chegar ao nosso destino de espírito puro. Então, quem que está vivendo aqui no planeta Terra? Novamente, a maioria são espíritos vermelhos. A grande maioria. E cada um dos espíritos vermelhos vivendo no planeta Terra está na sua melhor encarnação. Então, esta é a minha melhor encarnação. Como foi a de Hitler, como foi a de Bin Laden, como foi a de Gengis Khan, como foi a de Stalin. Foram as melhores encarnações que eles tiveram. Bom, então a gente tem essa complexidade de espíritos aqui, todos misturados, todos com nível de moralidade muito baixo, se debatendo e batendo cabeça uns com os outros. Quantos nós somos? Nós somos aproximadamente 25 bilhões de espíritos. Novamente, ninguém está falando de pessoas aqui. Não são 8 bilhões de habitantes que a gente está. Nós somos espíritas. Nós estamos olhando, estamos estudando espíritos imortais. São 25 bilhões, de 23 a 25 bilhões de espíritos imortais. Essa é a nossa família. Essa é a nossa sociedade. Os espíritos que estão aqui, desencarnados, também estão aqui. Não quer dizer que você está desencarnado, que você é bonzinho, né? Sabe tudo. Não. É exatamente igual. Então nós temos 25 bilhões de espíritos aqui. Então, um em 25 bilhões é muito pouco. É muito pouco. Para a gente compreender como funciona tudo e ditar, né, lá em cima, Deus, você tem que fazer assim. É muita pretensão, né, da nossa parte. Bom, então, quando eu vou deixar a escala espírita aqui porque a gente vai usar como referência. Algumas coisas que a gente vai extrair daqui. Quando a sociedade, qualquer que seja, vamos imaginar um país, por exemplo, né? E a gente tem a vantagem de viver em dois, né? Então, dois diferentes. Então a gente tem 2 pontos de vista, ou pelo menos foi exposto a 2 pontos de vista. Quando a sociedade desconhece ou não tem bem estabelecidas as leis morais, e isso acontece muito porque estamos aqui. Leis morais que são feitas para espíritos imortais. Quando a sociedade não entende isso, ela acaba por implodir, mais cedo ou mais tarde. Porque começa a faltar moralidade em todos os sistemas. O que são os sistemas? Política, economia, educação, esporte, tudo. Todos eles começaram algum dia por causa da moral. Quando falta a moral, falta a base, falta a raiz. Você tirou a raiz, né? Parece estranho, mas olha só, você pensa bem, política, por exemplo. Como é que começou a política? Você está lá na Grécia Antiga, né? Você tem vários tribos e tal, estão se juntando, está aumentando e tal. Quando começa a aumentar, chega num certo número, começa a se desorganizar, começa a ter muita briga, muita bagunça, todo mundo querendo brigar com todo mundo.
a sociedade tem que parar e falar, para. Vamos eleger alguns aqui de nós que vão supervisionar a sociedade para que essas coisas não aconteçam. E aí você elege aqueles que vão supervisionar a sociedade. Essa é a ideia da política, da votação do político de referência. Né? Agora, pensa bem, quando você vai fazer esse tipo de trabalho, que você tem que escolher lá na Grécia Antiga, você tem que escolher esses elementos da sociedade para guiar a sociedade, você vai escolher os que têm maior moral ou menor? O maior moral. Então, essa é a ideia de política. Idem economia. Economia começa com princípios de troca para beneficiar os dois. Tem moralidade, educação, saúde, esporte, tudo isso tem. Quando você tira a moral, todos os sistemas desabam. E aí a sociedade implode. A sociedade implode. Quantas vezes as sociedades já implodiram na história da humanidade? Vai, sobe, fica maravilhoso, fantástico, domina tudo e cai. E acaba. E a gente está vendo isso agora, nessa vida encarnada, a gente está vendo por aí fora isso acontecer. Né? Por que implode? Porque a sociedade não evolui. A sociedade não evolui. E por que a sociedade não evolui? Porque ela não deixa vir à tona os recursos e habilidades daqueles que estão acima, daqueles que estão aqui. Então, olha só. Nas sociedades que são ditatoriais, nós temos um monte por aí afora. Você abre a internet de notícia, tem um monte. As sociedades que são ditatoriais, os países que têm ditadura, a ideia da ditadura é pegar essa escala espírita aqui e literalmente, visualmente, visualize isso, achatar a escala espírita. Por quê? Aqueles que dominam não querem ninguém aqui em cima. Porque aqueles que querem dominar, né, eles estão aqui embaixo, o nível de moral deles está aqui embaixo, no mínimo, no máximo são levianos, no máximo. Se não forem impuros, mas no máximo, vamos botar levianos. Então, quando você é leviano e você toma o poder, você quer ser aquele que dirige a sociedade, que tipo de sociedade você vai gerar? Se você está aqui embaixo e o Chico Xavier está lá em cima e a Madre Teresa está lá em cima, esse pessoal não serve. Um dos exemplos mais clássicos que a gente tem na nossa história é Stalin, né, na União Soviética. Stalin chega ao poder com a ideia de implantar o que hoje a gente chama de comunismo, ou algo parecido, porque as palavras estão se deturpando todas, né, em política, mas vamos manter a palavra. Então, ele chega com essa ideia. Mas aí, à medida que ele vai caminhando e colocando seu projeto, né, para frente, e vai acontecendo do jeito que ele quer, planejado e tal, mas ele começa a esparrar em algumas pessoas que falam na cara assim dele, falam, olha, eu estou entendendo o que você quer fazer isso. E aquilo ali para ele não serve, aquele tipo de pessoa atrapalha. Quem são essas pessoas? Nós estamos falando aqui de União Soviética, 1917 e tal. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que têm nível cultural maior, nível intelectual maior e nível moral maior. Podem ser neutros, pseudo-sábios, mas estão acima dele. O que ele fez? Mandou executar todos aqueles. Quando a União Soviética terminou, né, virou Rússia de volta e tal, eles não tinham ninguém com curso superior, porque todos foram assassinados. Então, é esse tipo de sociedade que quer achatar a escala espírita. Então, olha só como é complicado. Vamos ver se eu consigo explicar isso. Quando você fala assim, todos são iguais perante a lei, de que lei você está falando? Da lei que os homens escreveram ou da lei de Deus? Que a lei de Deus se aplica para espíritos imortais. A lei dos homens não se aplica para espíritos imortais, se aplica para pessoas físicas que têm uma vida física limitada. Tem um dia que é o último. E dali para frente a lei não vale mais para aquela pessoa, porque a pessoa não existe mais. Então, quando você vai achatar isso aqui, você está tentando achatar princípios inteligentes.
você está tentando pegar esse cara aqui que é benévolo e fazer com que ele se comporte como leviano. Você achatou? Agora todo mundo é leviano. Então, o cara que está aqui tem que se comportar como leviano. O que é se comportar como leviano? Tem que roubar, tem que matar, tem que... Mas o cara está aqui, ó. Isso daí já ficou séculos para trás. Isso não é mais daquele espírito, não pertence mais a ele. Mas ele é forçado a se conduzir dessa forma. Porque é isso que essas sociedades fazem, ditatoriais. Elas não trabalham no princípio inteligente, elas trabalham com pessoas. Então, quando você faz isso, o que acontece com a habilidade dessas pessoas que estão acima do ponto onde você quer achatar? Essas habilidades ficam perdidas. Ficam perdidas. Então, por exemplo, você tem aqui escritores, artistas, nada disso serve. Não interessa. Escritor é bobagem, bobagem. Não serve. Porque você está achatando aqui. Não sei se deu para entender a ideia. Então, a ideia, por exemplo, do comunismo de Stalin, ela faz exatamente isso. Ela desabilita, entre aspas, o princípio espiritual de cada indivíduo. Princípio espiritual, princípio inteligente, desculpa. O princípio inteligente, né, a alma, o espírito, não vale nada. O que vale são pessoas físicas. A gente vê isso hoje na Coreia do Norte, onde a vida lá é quase por instinto que acontece. Pelo menos as notícias que chegam aqui, que são muito poucas, é quase por instinto, né? O que é instinto? Olha, você tem um monte de passarinhos ali no fio, pendurado no fio. Você vai dar um tiro para o alto, todos os passarinhos vão voar para o mesmo lado, com a mesma inclinação, na mesma altura e na mesma envergadura, sem que tenha alguém que dê comando. É um instinto deles. Aquele animal faz isso. E em peixe. Eles vão em cardume. Eles são assim. Por quê? O princípio inteligente que está naqueles animais não tem as coisas que nós temos, né? Não tem o lobo frontal, que é o córtex, não tem livre-arbítrio, não tem raciocínio contínuo, né? Pensamento contínuo. Então, quando você tenta achatar a sociedade em torno de um ponto aqui, você está fazendo exatamente isso. Você está animalizando os indivíduos, que não são pessoas, são espíritos imortais. E por isso que a sociedade implode. Porque vai chegar uma hora que você não consegue mais dominar isso. Essa é uma colocação muito interessante. Então essas sociedades, elas ficam estagnadas, elas não vão a lugar nenhum. Então você vê outras sociedades avançando e algumas paralisadas completamente. Porque elas estão tentando achatar a escala espírita dos princípios inteligentes, membros daquela sociedade. Então, como eu falei, isso acontece em todas as sociedades ditatoriais, que são todas dogmáticas. Você não pode questionar nada que é falado. Se você questionar, você vai para o xadrez ou vai ser assassinado, seja lá o que for, depende da sociedade. Você não tem direito a nada. Por quê? Porque você não tem princípio inteligente mais. Né? Bom, então nesta sociedade, os princípios inteligentes se comportam como no reino animal, que a gente falou agora, né? Onde eles começam a agir por instinto. Né? O chefão, o dono, seja lá quem for, mandou fazer isso. Vamos fazer. Não vai questionar? Não posso. Então, são dogmáticos. Né? O grau de moralidade daqueles que controlam as sociedades é muito baixo. Por que a gente fala isso? É uma coisa muito simples de entender. Porque, pelo amor de Deus, nenhum espírito aqui vai fazer isso. Nenhum espírito aqui vai falar assim, eu vou montar a sociedade, vou controlar, matar todo mundo que não obedeceu o que eu fizer. Isso é coisa de espírito vermelho. Então, todos eles têm um grau de moralidade muito baixo. E aí eu coloco aqui, né? Enquanto, ou quando espíritos inferiores assumem cargos públicos, aí complica. Por quê? Porque você pega um leviano e coloca ele num cargo público, por exemplo, numa sociedade. Que tipo de moralidade ele vai trazer para esse cargo público? O que ele traz para essa sociedade? A psicosfera dele,
os vícios, né? Virtude se tiver alguma e tal, e tal, e tal. Tudo que a gente viu. Espíritos bons e espíritos maus. Se ele está aqui, ele tem muito mais espírito mau que a gente imagina. Então, com o que ele vai contribuir para essa sociedade, assumindo como cargo público? Vai ser um desastre. Ele vai achatar a sociedade para que a sociedade inteira se comporte nesse nível, que é o nível dele. Que, para o nível dele, ele está certo. Para o cara que está aqui, ele está certo. Para o cara que está aqui, ele está certo. Para o cara que está aqui, ele está certo. Para o cara que está aqui, fala, está todo mundo certo, só que eles não chegaram lá ainda. Eles não têm conhecimento ainda. Então, quando a gente começa a olhar para a sociedade, cujos membros não são mais pessoas, são princípios inteligentes, a gente começa a ver a coisa de forma diferente. Essa história que a gente falou aqui de achatar a sociedade e tal, a gente começa a ler, vamos começar a ler sobre o que está acontecendo no mundo afora. Em vários lugares do mundo a gente tem coisas desse tipo acontecendo. E aí quando a gente lê uma notícia dessa, vamos tentar ler como espírita. Você vê qual será o nível de moralidade daqueles que estão, né, dirigindo essa sociedade ou estão à frente da sociedade. E se você pensar de alguma forma talvez semelhante, muitos de nós que estamos aqui nos Estados Unidos, viemos do Brasil, aqui no centro, e em outros lugares também. E nós viemos do Brasil em busca de melhores oportunidades, a grande maioria, nem todos, a grande maioria. Por que a gente veio em busca de melhor oportunidade? Porque nós nos sentimos achatados lá, há anos e décadas atrás, cada um veio numa época diferente. E assim todos os imigrantes que vêm para cá, de todos os países. Por quê? Eles se sentem, nós nos sentimos achatados como princípio inteligente lá. Então você tem, por exemplo, o curso superior, você é estudado, você tem um monte de habilidade, aí você chega para o líder da sociedade e diz assim, olha, a gente está fazendo isso aqui, eu posso contribuir e tal. O que vai acontecer? Você vai ser assassinado. A sua habilidade não vai ser aproveitada, porque ela não serve para aquela sociedade que está achatada. Bom, essa é a ideia que a gente queria trazer hoje, com esse tema, Vida em Sociedade. Obrigado, boa noite a todos.